Bem, hoje o vídeo é mais do que especial, que a gente vai revisitar uma era que eu gosto demais e que eu sinto muita saudade. Tenho certeza que a maioria de vocês também, que é a era VHS, DVD, que a gente ia na locadora. Tem um convidado mais que especial de responsa. O cara é o rei da literatura do terror aqui no Brasil, então fica ligado aí. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, e é isso mesmo que vocês ouviram. Hoje a gente vai falar da era dos VHS e do DVD também, né? Que foi uma era que marcou bastante a galera que ia nas locadoras e tal. E eu tô hoje com um convidado mais que especial. O cara escreve, pra mim, o melhor livro que eu li em 2019, que é o VHS. Meu querido César Bravo, bem-vindo, César. Pá, prazerzaço estar aqui. Depois de uma introdução dessa, só me resta fazer feio, né? Porque eu não vou conseguir chegar lá. Pô, eu que agradeço, cara, e realmente é uma honra. O César já lançou algumas obras e tá com uma aí no forno com a Dark Side Books, tá? Que é o DVD, e o VHS que eu tinha falado antes, que é o Verdadeiras Histórias de Sangue, que é um baita livro, uma antologia, né, César? De terror. Então, ó, é o seguinte, eu vou deixar aqui na descrição todos os links para vocês conhecerem as obras do César, e a gente tem uma surpresa, né, César, que você lançou recentemente um conto lá no Dark Blog, é isso? É o Pretérito Perfeito. O Pretérito Perfeito, ele faz parte do universo do Devoção Verdadeira, né, do DVD. Pô, foi um ano cruel, né, cara? E não que o livro vai trazer também sentimentos tão nobres, mas é um presente, é de coração, e eu acho que do jeito que ele ficou no final das contas ali com a edição da Dark, ele ficou muito especial pra mim como autor, e eu acho que os leitores também vão receber como um presentão. E a intenção é essa mesmo, é na frila, é presente, é pra receber de coração, cara. Ó, e também tá na descrição esse conto, tá lá, freezão, vale muito a pena, é o primeiro link, os outros também, VHS, o DVD. E como é que foi isso, cara? Como é que foi essa relação? Como que foi esse estalo, assim, que você teve uma ideia? Nossa, eu vou escrever um livro com contos de terror que tenham locadoras, os filmes. O que foi o seu grande insight, assim, pra escrever essas obras? Acho que o VHS, cara, ele é uma memória coletiva, né? A fita de VHS, né? E era todo um ritual, sabe? Pra conseguir esses filmes não era fácil. E era o que tinha de maneiro, sabe? Foi inclusive, parte da minha formação cultural, o VHS. Eu me eduquei, não sei se foi bom, mas eu me eduquei em vários VHS. Alugando aquelas fitas, entendendo como era o mundo além do Brasil também, porque o terror da época do VHS é muito especial, cara. O suspense e o terror, assim. É quase um celeiro mesmo de ideias, assim, pra mim, até hoje. Então, assim, à medida que eu fui produzindo textos, mais textos, eu tenho uma rotina de escrita pesada, escrevo bastante todo dia. Então a gente notou, eu e o corpo editorial, nós notamos que tinha muita coisa ali difícil de se encaixar. Era muito, e ao mesmo tempo já pertencia a um lugar comum, que era justamente o VHS, sabe? Era como numa locadora caberia tudo aquilo. E prestar uma homenagem às locadoras, cara, que eu acho que é uma coisa que a gente não tinha visto alguém fazer ainda. De falar, não, obrigado às locadoras, vocês fizeram parte da nossa vida e tal, sabe? Foi especial pra caramba poder fazer isso, cara, pra essa turma também. Tem várias intenções, né, no projeto. Aí tem um mistériozinho, né? Devoção Verdadeira AD, que tá completamente interligado até a cidade de Três Rios, né? Que é uma cidade fictícia que você criou, com o projeto do VHS, mais uma vez trazendo antologias, né? E aí você expande essa cultura que você iniciou lá em VHS, né, cara? É isso. Tanto o VHS quanto o DVD, a gente batizou tecnicamente de romance fragmentado. Ele é todo fracionado. Você pode ler as histórias todas independentes, que elas vão funcionar, mas elas, conjuntamente, elas formam um corpo maior, que é, principalmente, incluindo o DVD e alguns elementos do Ultra Carne, a história de Três Rios acaba sendo isso. Se eu te perguntar hoje, assim, tipo, tem filmes da era que você falou que você ia muito na locadora, pelo menos uns 4 ou 5 filmes de VHS, no lado do terror, no gênero do terror, que te marcaram verdadeiramente, que você traz pra vida até hoje e tal? Tem Eles Vivem, né, o They Live, né, do Carpenter, que me marcou, foi Evil Dead, marcou pra caramba, Hellraiser me marcou pra caramba, todos os Fred Kruegers. Aí o Fred Krueger me veio do VHS e me chegou até o DVD.
Mas eu sempre acompanhei também a Hora do Pesadelo. Tinha um, cara, é The Serpent in the Rainbow, até o livro, agora não lembro o título em português. Mas esse título me marcou bastante. O Exorcista, clássico absoluto. Cara, eu acho que tudo que eu assisti em VHS ali entrou na minha maneira de construir literatura também. Mas você acha que quando você tava, né, moleque, adolescente, o terror era realmente a sua prioridade ou você passava por outros gêneros também? Você tinha aquela coisa de visitar outros gêneros ou não? Sempre foi o terror? Eu cresci consumindo horror, cara. Enquanto eu não podia dentro de casa, eu tentava acessar o que eu tinha de mais pesado, que meu pai alugava às vezes na locadora ali. Na madrugada eu ia lá, espetava o VHS e assistia. Depois ficava sem dormir 5 noites, né, cara? Em pânico, enxergando vulto no quarto, o monstro no guarda-roupa, cutucando a minha irmã, coitada, acorda. A minha irmã tem medo de coisas até hoje, de tanto que eu assustava ela, eu acho, com o meu medo. Cara, eu lembro até hoje do cartaz, assim, na locadora. E eu sempre conto essa história também aqui, cara, que um filme de terror, que é uma história do Stephen King, que me marcou até hoje, assim, eu ia e aquela capa do VHS, no início era VHS mesmo, que é do Cujo, né, a história do Cujo, que tem aquele cachorro com os dentes pra fora, assim, eu ficava louco com aquilo, cara. Eu nem citei o King, porque, na real, as locadoras que eu ia, de cidade pequena, como locava muito Stephen King, tinha prateleira Stephen King. Mas a gente chegava ali, cara, então eu visitava o terror e praticamente tudo do Stephen King já ia na sacola, sabe? Acho que o Stephen King foram meus primeiros filmes de terror em VHS, foram dele. Cara, é o seguinte, ó, tem um VHS aqui, eu vou até mostrar pro pessoal, ó o fiote, ó. Véi, e é bonito, a gente tava conversando em off aqui como que o design, tudo, gráfico da Dark Side é sensacional e realmente, né, velho, parece que você tá com um VHS na mão, né, assim, tipo, a capa e tal. E eu tava vendo, né, cara, você pode fazer um César verso, ou Braverso, né, porque agora tem o DVD, você tá interligando as histórias, alguém já te falou isso? Como é que tá isso? Rapaz, a gente tem tanta sugestão, cara, do que fazer com isso, mas o VHS acabou que ele se tornou uma espécie de bíblia de seriado, né? Ele tem isso, tudo que tu procurar ali pra uma série vai estar ali, ele tem personagens, ele tem trilha sonora, ele tem a sequência de capítulo, o DVD também acabou tendo essa pilha. Mas isso vem de eu ter uma narrativa muito visual, cara. Na verdade, eu me preocupo em vivenciar a parada, sabe? E é quase um filme mesmo. A maneira que eu transito na escrita é bem isso. Cara, mas você fala, eu posso falar, eu tinha te contado isso, porque quando eu tava lendo o VHS, eu realmente vi aquelas histórias como histórias de terror de um filme ou de uma série. Cara, tem muita coisa grotesca. Eu até perguntei pro César, você tá indo no terapeuta direitinho e tal, tá tudo certo, porque é um negócio... Então, tipo assim, quando você tá escrevendo, tem aquelas... Você visualiza literalmente, assim, as suas histórias, tem isso de... Bom, se o cara que escreve bastante, meu escritor que escreve bastante, em quantidade, chega num ponto ali que ele entra meio num fluxo de consciência. Ele sabe o que ele tá fazendo, mas ele vivencia aquela parada. São quase traduções que eu faço pra colocar na obra, sabe? Porque eu vivencio aquele momento mesmo com a maior potência possível. E eu não me poupo também, cara. Inclusive nos contos mais pesados chega a afetar. Tu fica meio exausto quando escreve uma coisa muito, muito pesada, ou que mexe um pouco com seus valores e tal. A experiência que eu tenho, eu consigo transmitir pro leitor com muita facilidade, sabe? O cara também vai sentir aquela angústia, aquele peso, vai rir na hora errada, que o livro tem muito riso na hora errada. Tu pode ter certeza, se tu der uma risada no meio do VHS, eu ri na escrita. Na hora, cara. Quando você tava no processo de escrita, você disse que pegou muito na pandemia, você finalizou o DVD, né? Mas assim, enquanto você tava escrevendo, você se lembrou, você teve alguma coisa da época das locadoras, algum filme, alguma obra, alguma coisa que teve algumas assim importantes pra você, até no seu processo criativo, na época do DVD, assim? Cara, depois que ele escreveu, eu me peguei pensando em algumas. Eu lembrei agora que tu falou do Linha Mortal, e ele entrou ele tem um quesinho ali. O próprio efeito borboleta também participa desse... É o mesmo conto que tem essas duas influências. Tem a própria história da Firestar, né, na verdade, é o dia a dia que não tem um filme específico, mas é o que eu vivia nas locadoras quando eu vi acontecer. Que existe uma menininha ali, a retirada dos filmes dela. Acontece isso em algum momento e tem toda aquela emoção. E aquilo realmente aconteceu com uma filha de dono de locadora.
É a locadora que eu fiz o lançamento até do VHS, e é bem especial essa história, porque ela me contou, e eu ainda falei pra ela, um dia eu vou colocar isso num livro, porque me marcou, eu me emocionei na hora que ela me contou, cara, da galera levando as VHS dela e trazendo DVD, e ela querendo segurar VHS, sabe? Tipo, é meu, são minhas VHS, é do meu pai. E aquilo me marcou tão profundamente que eu falei, cara, ela precisa participar da sequência. A Morte Pede Carona. Eu tenho um filme de Matança na Estrada ali que tem muito disso, cara. Tem uma pegada ali de Mad Max, cara, uma coisa meio de perseguição em estrada, sabe? O DVD, tu vai sacar que ele não fica só no DVD. Ele pega o VHS, passa pelo DVD e meio que transcende. Ele vai um pouco além. O final dele, por exemplo, ele já tá além até. Mas o livro mesmo, ele se passa ali de 95, que é onde acaba o VHS, até 2005, e aí eu dou esse salto no tempo até agora pra mostrar uma cena ou duas, porque eu não podia deixar de comentar. Eu acho que seria desonesto da minha parte ficar tão distante do livro que eu tô escrevendo nesse momento e não citar nada desse momento. Você tinha mencionado um negócio que eu queria te perguntar faz tempo, isso que antes dos capítulos dos seus livros tem uns trechinhos de música, geralmente, né? Cara, eu tenho uma memória musical muito estranha. Antes, no começo da escrita, eu escrevia só ouvindo Motorhead, Sepultura, sei lá, AC/DC no talo, eu só ouvia com muito barulho. E depois que eu comecei a conseguir me concentrar em silêncio, a música ficava na minha cabeça ainda. Então, assim, essas músicas, elas literalmente brotam. Alguma outra eu faço uma pesquisa, por exemplo. Tem uma do DVD, é Snowblinding, que é de uma banda de metal, mas é uma banda bem antiga de rock. E eu fui atrás dessa porque ela é a primeira música que se rodou um disco e realmente tem uma mensagem satânica ali. E como o conto é satânico, eu fui atrás dela por isso. Tem uma música sobre enforcamento no VHS, que eu ponho Free Falling, né, que é a queda livre. Então, cara, caindo livremente, né, que é do Tom Petty. Então, assim, é uma ironia, cara. Tipo, botar uma forca e botar uma canção do tipo caindo, né, cara? Então... e são músicas que realmente fazem parte da minha história de vida, sabe? Eu tocava em banda, fui road de banda, tomei cerveja pra pegar cachê. Então, assim, cara, eu tive essa vivência musical também frustrada ao extremo. Não fiz sucesso, mas assim, eu tinha que aproveitar isso, entendeu? Eu falei, por que não, né, meu? Pô, bom demais, cara. Nossa, eu vi assim, achava... Caralho, velho, da onde que esse cara fez essa ligação dessa história? Mas aí, sabendo dessa ligação com até com a sua vida pessoal e de história, a sua história de vida é muito bom, velho. É muito massa isso. E eu gostava muito, cara, das séries. Eu lembro muito da Lost, por exemplo. Lost me marcou muito, cara. Talvez tenha entrado em algum momento nesses dois livros também. Eu lembro muito nos finaizinhos do Lost, onde entrava aquela trilha que às vezes não tinha nada a ver com o episódio, mas tu ficava com o olho cheio, velho. E sem explicação nenhuma, tu ficava sentindo aquela coisa. Então, eu acho que isso tudo é minha memória cultural, sabe? Que acaba indo pra escrita em algum ponto, cara. Gostou de Lost até o final, ou o final você achou meio... Cara, eu gostei até a hora que o Chico Xavier começou a escrever o roteiro ali. Cara, na verdade, eu sou um fã da Travessia. É por isso que eu consigo amar Stephen King pra caramba, sabe, cara? Ele tá até ali atrás, um dos quadrinhos. Esse é o Barker, tem o quadrinho do King aqui, do outro lado ali. Reza a lenda. O pessoal fala muito, Stephen King é excelente, mas ele não sabe fazer final, né? Cara, eu acho que ele sabe tanto que ele esgota o leitor. Quando você chega no final do King, você já tá tão emocionalmente esgotado e satisfeito, e tu tá pleno com aquela judiação. Então... ele termina com uma sensação de dever cumprido, sabe? Cara, eu ia te perguntar, teve algum filme, assim, principalmente na época do VHS, que te traumatizou, assim, quando você era moleque? Eu acho que um filme que eu fiquei impressionado, porque eu achei que era verdade, eu acho que o problema da minha geração foi o Faces da Morte. Faces da Morte a gente achava que era de verdade, e a gente ficava traumatizado. Mas o que me marcou pra caramba, cara, e eu acho que já vem da era DVD... eu sempre falo também, mas eu adoro o filme, é Serbian Movie. A Serbian Movie é um filme que eu terminei e falei, cara, por que eu fui ver esse negócio? Tem toda uma questão o diretor mesmo falando, né, que tem um background político ali, tem uma questão da história da Sérvia, né, da violência que rolou, então tem todo um aspecto cultural deles lá, né, cara? Cara, igual se tu botar Centopeia Humana, bizarrésimo também. A Centopeia, se tu ver a ordem do primeiro filme das Centopeias, é completamente político, cara. Quem tá ali defecando, né, no aparelho bucal do outro é o país
existe uma leitura política foda, forte ali. Você sabe uma coisa que também, na verdade não é cinema, mas foi uma literatura que me transtornou e ao mesmo tempo eu me apaixonei por ela, foi Clive Barker. Cara, quando eu li o Livro de Sangue, eu me senti profundamente amaldiçoado. Parecia que eu tava dançando com o demônio. Porque eu nunca tinha lido... Cara, eu nunca tinha lido nada parecido com aquilo. E é só demônio, 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 tara, compulsão, droga, demônio. Eu senti esse ranço poucas vezes. Um filme que me deixou assim foi Exorcista. E eu acho até que a trilha dele chega a ser mais impactante, às vezes, do que o próprio filme, né, cara? Os ruídos ali. Cara, assim, o demônio raspou a unha ali, cara. Raspou. Foi lá, deu aquela... Deu. A própria Linda Blair, né, cara? Coitada da Linda, velho. O que ela passou depois, hoje ela é um mulherão do caramba. Ela tem um canil, cara, de pitbulls que ela cuida, ela adota. E ela se redescobriu uma outra mulher, uma mulher, assim, transgressora, além do tempo também. Ela fez muita loucura, cara, e eu acho que também foi uma descoberta pra ela, sabe? O horror não é pra qualquer um, cara. Assim, realmente ele te suga um pouquinho cada vez que você vai visitar as terras. Tu volta um pouquinho menor ali quando você vai pra lá, sabe? Então tem que saber dosar, cara, porque é pesado, tem que saber equilibrar. E até porque o terror, ele conversa muito com a realidade, né, cara? Porque são as piores coisas que existem na nossa sociedade, muitas vezes, mas elas existem, né? Uma coisa que eu não gosto muito, que tá acontecendo em alguns grupos, em alguns núcleos, é uma certa patrulha da sanidade, ou patrulha da moralidade, ou patrulha do exagero. Cara, o horror, ele é por si só transgressor, ele é por si só de romper barreiras, Eu vi esses dias até um debate sobre colocar aviso de gatilho, né? Cara, o horror em si é um gatilho. Então, assim, se você vai realmente consumir horror, não queira mudar o horror nesse nível. Faça realmente, assim, qualquer exagero pró-nazista, ou pró-violência, ou pró qualquer coisa ultrajante acima da lei aí, contra a lei. Faça responder pela lei, cara, é o que eu acho, sabe, bicho? Se tu é um criminoso, tem que ser tratado como um criminoso e não como um escritor. Isso também penso. Cara, mas emendando o que você disse, eu acho que a gente tá vivendo tanta coisa bizarra, tanta coisa inacreditável e sombria, que acaba você, como um escritor de terror, te inspirando cada vez mais, né, cara? Tipo, a escrever... É engraçado tu falar isso, porque todos esses dilemas que a gente conversou, isso entra no texto. Três Rios, por exemplo, é uma cidade de canalhas. E assim, é uma canalice que a gente acaba vendo nos jornais todo dia, o tempo todo. Sabe, você dá uma volta no bairro e tu vai achar uma notícia dessa também, de alguém que espancou alguém. Assim, a realidade é pesada, cara. E eu acho que o horror acaba sendo, nesse ponto, uma ferramenta de sobrevivência. Porque você consegue consumir o horror, se preparar para certas coisas que nenhum outro gênero te prepara. Quem viu A Dança da Morte do King, The Stand, ou leu, tá preparado por um apocalipse viral, cara. Onde foi que eu vi isso? Por que eu tô mais tranquilo que os outros? E de repente é porque realmente você já experimentou aquilo. Eu lembro que eu cheguei a conversar com um coveiro aqui mesmo da cidade. Quem lida com a morte por muito tempo tem uma compreensão da morte que ninguém mais tem, cara. E hoje em dia, a gente não tá vivenciando mais isso, sabe? A gente faz anos que a gente tá se afastando de velórios ou de qualquer coisa que flerta com isso. Mas é uma energia humana, a gente nasce, cresce e morre. A gente vive muitas vezes num mundo de algodão, mas a gente esquece que a morte é a única certeza, que a gente tem que aceitar muitas dessas coisas, né, cara? E, cara, a própria religião, assim, eu respeito todas, não descreio em nenhuma e também não sigo nenhuma, mas eu acho assim, a necessidade que a gente tem de viver pra sempre é a grande mãe de todas as religiões. Se a gente, de repente, falar, não, eu vou acabar, vou acabar como entidade consciente, a gente de repente consegue viver melhor, ser mais verdadeiro na vida, sabe, cara? Do que ficar esperando uma reencarnação compulsória boa ali, não. Ou então, assim, eu não vou ser desgraçado porque senão na próxima eu ver um lagarto, né? Sabe, a galera tem um senso de julgamento e de troca, às vezes, meio obscuro, cara. Não sei. Cara, é o seguinte, né? Os livros do César são publicados pela Dark Side, como eu disse, né? O Ultra Carne, o VHS, o DVD. E César, muita gente te pergunta, né, cara, como que você foi publicado pela Dark Side? Como é que foi essa relação, cara? Como é que foi essa história aí com a Dark Side? Então, eu comecei independente, comecei publicando na Amazon, lancei
4 contos, 4 livros, na verdade. Eram 2 coletâneas e 2 romances completos. O que aconteceu um dia foi que realmente a Dark viu meus materiais na Amazon. Eu não sei se alguém indicou ou eles realmente foram atrás ali de procurar o que estava sendo consumido de horror. E eu já estava pipocando ali em alguns blogs, aparecendo em alguns canais. E aí a Dark leu e se interessou. E quando a gente se conheceu, a gente viu que realmente os universos tinham a ver. Então assim, a galera pergunta muito como chegar na Dark. Cara, é fazendo o trabalho de casa. É mesmo assim, escrevendo pra caramba, fazendo sua base de leitores, aprendendo a escrever, sabe? E cara, é um caminho longo, é um caminho difícil. Eu fui atingir minha meta, vamos dizer assim, de livros já há mais de 30 anos. Então assim, não é um caminho fácil, cara, mas é fazer o trabalho de casa, sabe? É mostrar o teu texto, escrever pra caramba e ser verdadeiro, cara. Ser verdadeiro com o que tu escreve, ter fé no que você escreve mesmo e melhorar sempre, cara. Ó, aí é o seguinte, se você quer relembrar um pouco mais essa época saudosa do VHS, do DVD, conheça as obras do César Bravo, que eu tenho certeza, cara, você vai voltar aqui depois se você não conhece, vai falar, Lucas, estou apaixonado. E, cara, qual é a principal diferença, César, entre as duas obras, entre o VHS e o DVD? Então, eles são gêmeos em quase tudo. O que aconteceu no DVD é que eu acho que por ter um período tão complicado, metade da escrita mais ou menos dele foi nesse período complicado. Então, assim, ele tem essa carga da pandemia, ele tem essa sensação de isolamento, a gente vai se sentir nisso, tá? A gente vai se sentir em outro contexto porque é outra época, mas a gente vai estar isolado. Isso é muito presente no DVD, não era tão presente no VHS. E eu acho que os contos também é um livro um pouco maior. Alguns contos eu consegui trabalhar de uma maneira com mais imersão. Eu acho que isso é diferente. É a imersão, mas tu consegue ter mais tempo em contato com a história. Ele traz todo mundo de novo pra perto no mesmo material. Pô, conheçam, tá tudo aqui na descrição, um universo fantástico. César, cara, uma honra demais falar contigo, de verdade. Sou fã do César, fã da obra dele, tô torcendo demais que a gente tenha ainda mais parcerias futuras contigo e com a Dark Side e adaptações também, né? Seja filmes, séries, que eu tenho certeza que essas histórias vão vingar demais em outras mídias também. Então, brigadão demais, cara. Cara, eu que agradeço, adorei estar aqui. Bom, energia limpa, eu já te falei, tu tem energia limpa, então não tem como não rolar, cara. Água boa com água boa, quando se mistura, só pode dar água boa. Então é isso, cara. Agradeço pra sua galera aí também, um prazer estar com vocês aí. Vocês verem minha cara de pau aqui ao vivo, tá? Quase ao vivo, né? Na verdade é gravado. Vocês verem minha cara de pau já é suficiente. Mas é um prazer. Galera, é isso. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Hoje um vídeo, um formatinho diferente, mais especial. Deixa aqui nos comentários o que você achou. E um grande abraço para vocês. Vamos ficando por aqui. Até mais.